Saudações, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre química orgânica. Antes disso, por favor, não se esqueça sempre de deixar o seu like e se inscrever no canal. E antes de começarmos com esta aula, gostaria apenas de levar-vos a lembrar-se a respeito da distribuição eletrônica. What? Why? É isso que eu disse, distribuição eletrônica. Não vai olhando com preconceito e muito menos não segure a sua cabeça. É algo bem simples que vamos fazer aqui e vais entender. Então, vamos a isso. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, ou a maioria de vocês já ouviu falar a respeito da química orgânica, como a química do carbono. Por isso tem aqui essa mini tabela periódica. O mais importante é nos focarmos aqui com o carbono. O seu número atômico é 6. Então, sendo 6, a distribuição eletrônica. Através dos subníveis energéticos, temos o primeiro, um S, com 2 eletrões, 2S, 2 até agora são 4. E 2P, 2, já são 6 eletrões do número atômico do carbono. Então, ou para quem estiver mais familiarizado com a distribuição eletrônica por camadas, tem a camada K, 2 eletrões, a camada L, 4, já atingiu 6, né? O que eu quero trazer com isso? É que o carbono tem 4 eletrões na sua última camada. Por essa distribuição eletrônica já dá para ver, evidentemente. Já nessas subníveis, para poder encontrar isso, precisamos saber que o subnível 2S e 2P, o número aqui anterior é 2 e 2, então eles encontram-se na mesma camada, que significa que eles são da segunda camada. Então, sendo dessa forma, então já dá para entender que ao encontrarmos o número de eletrões na última camada de valência, vamos apenas somar isso. São 2 mais 2, 4. Então, exatamente igual a isso. Mas não se espante e não precisa se preocupar com isso. É apenas um lembrete para entendermos quando começarmos a falar de algumas coisas aqui em química orgânica. Então, a importância daquilo era que nós deveríamos falar da primeira coisa muito importante em química orgânica. O carbono é tetravalente. É só lembrar que tetra significa 4. Então, o carbono é tetravalente. Primeiro, porque vimos lá na distribuição eletrônica, na sua última camada de valência, ele tem 4 eletrões apenas. Então, aqui o carbono faz apenas, no máximo, 4 ligações. Volto a repetir, 4 ligações. 1, 2, 3 e 4. Então, o carbono, no máximo, faz apenas 4 ligações, o que significa que em todas as ligações ou todas as cadeias carbônicas que fizermos aqui em química orgânica e em outros lugares, sempre teremos o carbono fazendo 4. Por isso, nada de fazer isto. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, errado. Nunca acrescente. Never again. Carbono é tetravalente, faz apenas 4 ligações. Com essa capacidade de fazer 4 ligações, o carbono tem algumas especialidades, ou tem algo especial que ele pode fazer, que é um outro postulado, quem já ouviu falar de Kekulé, mas não é tão importante assim, mas... What? Aliás, é importante na química, mas não precisa se bater para memorizar o nome. Então, o outro postulado é que o carbono pode formar outras cadeias carbônicas. O que é que isso significa? Carbono pode se ligar com ele mesmo ou então com outros elementos. Só que ao se ligar, ele pode fazer ligação simples com outro carbono, pode fazer dupla ligação com outro carbono, ou então pode fazer tripla com outro carbono. E o que estiver faltando, a gente adiciona hidrogênio. Este carbono fez 1, 2, 3. Então falta um hidrogênio para 4. Lembrar sempre da tetravalência. E o mesmo vai acontecer com este. Já neste tem 1, 2. Para 4 faltam 2. E igualmente para este outro, 2. Este fez apenas 1. Para 4 faltam 3. E também o mesmo com este carbono. Então, não quer dizer que sempre vamos só colocar hidrogênio. Vai se dar outros casos em que não só será hidrogênio, mas por enquanto vamos ficar assim. E além do mais, pode acontecer que o carbono, além de fazer ligações simples com um outro carbono, pode se dar o caso do próprio carbono fazer, por exemplo, vou preencher aqui de imediato, com
um outro elemento, por exemplo, cloro. E também pode-se dar o caso do carbono fazer dupla ligação não com outro carbono, mas com oxigênio. Ou então pode-se dar também o caso do carbono não fazer tripla ligação com outro carbono, mas fazer talvez com nitrogênio. Mas o mais importante aqui é saber que o carbono tem a capacidade de fazer múltiplas ligações. E com essa capacidade é muito evidente que ele pode fazer ligações formando cadeias carbônicas muito longas. Por isso aqui temos as reticências. Como podemos ver neste segundo exemplo, além de carbono, ele pode fazer também ligações ou pode formar cadeias e estar incluso lá o nitrogênio. Além do mais, pode ser também o caso com oxigênio. Vamos agora falar da classificação dos átomos de carbono, de acordo com o número de outros átomos que o carbono estiver ligado. O carbono, quanto ao número de átomos ou outros átomos de carbono que ele estiver ligado, pode receber classificações. Vou colocar aqui primeiro bolinha, aqui vou colocar um triângulo, aqui vou colocar um quadrado e, por fim, não sei como é que vamos chamar isso, mas vamos deixar assim. Então, a primeira representação vou considerar como primário, a segunda, secundário, a terceira figura que é o quadrado, terciário, pelo menos espero que seja quadrado e não retângulo, né? Ok. E, por último, quaternário. Então, imaginem que a gente tem um carbono e se esse carbono pudesse se ligar com um outro carbono e aí ligar com um outro carbono também e ainda ele ligar com outro este carbono e este ainda ligar com outro carbono e ligar com outro carbono, sempre lembrando tetravalência, 4. Este já fez 4 ligações, não precisa de mais nada. Este fez apenas 2, então precisamos preencher aqui talvez com hidrogênio. E aqui vou preencher com hidrogênio também. Este, a mesma coisa. Este também, a mesma coisa. Este pode ligar-se também com outro carbono. E esses outros da extremidade eu vou fazer algo só para chamar a vossa atenção. Então, com isso, o que é importante observar? Ter dessa forma CH2 não implica que o hidrogênio está a fazer ligação com esse carbono. Não. Isso é a mesma coisa que dizer carbono ligado a hidrogênio em cima, um outro aqui, e carbono. Então, gostaria de chamar vossa atenção nisso. A ligação aqui estabelecida é de carbono com outro carbono, não com hidrogênio. Então, voltemos ao nosso tópico. Este carbono, ele só tem um único carbono vizinho que está ligado a ele. Então, nesses casos, se um carbono está ligado a apenas um outro vizinho, ele é considerado como carbono primário. Imagina aquele seu vizinho que só tem um único amigo, ou então está a fazer a primeira série ou a primeira classe, né? Agora, o segundo carbono, vou colocar aqui um triângulo. Se prestarmos atenção, nesse triângulo há uma ligação com um carbono e o outro. Então, nesses casos onde ele tem 2 vizinhos ligados a ele, vamos considerar como carbono secundário. E agora, no terceiro carbono, vamos colocar isso que eu não sei chamar que tipo de figura é, ou então pétalas, mas sei lá o que for. Importante é entendermos. Então, para este carbono está ligado a 1, 2, 3, que é este, e 4. Então, neste caso, ligado a 4 outros átomos de carbono vizinho, vamos considerar como quaternário. Ele é quaternário, logo já fica evidente o que seria terciário. Quando ele estiver ligado a apenas 3 vizinhos, que este carbono está ligado a 1, 2 e 3. E outra coisa que eu deixei aqui, que era para a gente prestar atenção, é ele apenas fez 3 ligações. Ok, é terciário, tudo bem. Mas ele está completamente preenchido? Não. Então, havia necessidade de colocar mais um hidrogênio. Ou então poderíamos ter feito apenas carbono, hidrogênio, ligação. Poderíamos ter feito isso. E agora, este último. O que?
secundário, terciário, quaternário, o que ele é? Ele é primário, por quê? Está ligado a apenas um único átomo de carbono vizinho. Os outros aqui são apenas hidrogênio, então nós não vamos considerar esse como vizinhos relevantes. Não vai dizer isso para seu vizinho, né? Mas não são vizinhos relevantes. Para essa classificação, a gente só toma em consideração os carbonos vizinhos que estiverem ligados ao carbono de interesse, o qual nós estamos a estudar. Então, os hidrogênios não vão implicar na classificação deste nosso carbono de interesse. Neste caso, ele é primário. Então, espero que já tenham entendido isso. Agora vamos para o outro tópico, que é classificação quanto aos tipos de cadeia carbônica. Nesta classificação, a gente tem como mais importante cadeias abertas, ou então acíclicas, ou também chamadas de alifáticas. E, além do mais, tem as cadeias fechadas, ou então chamadas de cíclicas. O que seria uma cadeia aberta? Como o próprio nome já diz, a cadeia é aberta, não tem nenhum fechamento. Então, se a gente tivesse que fazer alguma figura aberta, o que seria? Algo desse gênero, ou então algo assim, é aberto, né? Ou então algo assim, também é aberto, não tem nenhum fechamento. E se quiséssemos fazer algo fechado, o que seria? Então, se prestarmos atenção, neste dá para desenhar algo aqui interno, vou fazer aqui, assim, só seguindo as linhas, não me importando com quais elementos estão aqui. Dá para fazer algo fechado. E neste, dá para também fazer algo fechado. E neste outro, também dá para fazer aqui algo fechado, até já temos uma ajudinha aqui da parte branca, né? Então dá para fazer algo fechado. E esses outros também na linha B. O que é que nós vamos observar aqui? Se uma cadeia carbônica não faz nenhum fecho, como é este caso, esses três casos, vamos considerar como cadeia aberta. Ou então pode também chamar de acíclica. Acíclica de não tem ciclo. E quando ela possui esses fechos, vamos chamar de cadeia fechada ou então cíclica, porque faz algum ciclo. Agora, precisamos prestar muita atenção quanto às cadeias cíclicas. Nessas cadeias cíclicas que aqui temos, há uma coisa muito diferente que eu gostaria que prestássemos atenção. Vou primeiro apagar. Nestes ciclos formados, por exemplo, no segundo composto aqui, temos aqui um ciclo formado por um triângulo, né? Já dá para, evidentemente, perceber que ele é cíclico. E neste segundo, ele forma uma estrutura, aquele anterior que eu apaguei, assim. E também parece ser semelhante à linha A. A única diferença é que aqui tem carbono e aqui tem nitrogênio. Qual é a implicação dessas duas coisas? Quando o ciclo formado for um hexano, matemática, um pouquinho de matemática, hexano, formado por 6 lados, né? São 6. Tem aqui 6 extremidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Hexano. Então, sendo desta forma, o que nós temos que fazer é observar como estão as duplas ligações. Por que digo isto? Aqui tem 3 duplas ligações e também aqui tem 3 duplas ligações. Alternadas, quando eu digo alternadas, quer dizer que temos dupla, depois simples, duplas, simples, duplas. Tudo bem, o mesmo acontece aqui, mas temos que prestar atenção. Se em uma das duplas, ou então nas outras duplas, existir um outro átomo diferente do carbono, temos que prestar atenção nisso. Neste caso, aqui, deixa eu apagar um pouquinho. Opa, acabei apagando a ligação. Mas ok. Nitrogênio, dupla, carbono. E aqui a ligação simples. Então, nesta dupla era formada entre carbono e nitrogênio, enquanto que neste outro composto é apenas formado por duplas e carbonos apenas. Então, quando as duplas são formadas apenas por carbono-carbono, algo parecido a este, é chamado de benzeno. Ele é considerado como aromático, não alifático. Porque normalmente são conhecidos por terem um aroma forte. Então, são compostos aromáticos. Por isso, representar isto é a mesma que esta. Assim, né? As duplas ligações aqui estão, mas são estabelecidas por
carbono-carbono. Por isso aqui não precisou escrever. Nas outras aulas veremos como fazer estrutura hidrogênio sem precisar escrever com os elementos, aliás. E também a mesma coisa que escrever desta forma. Por que agora tem um círculo? Isso significa em química, chamamos de ressonância do benzeno. Por quê? Significa que as duplas ligações não têm posição fixa, elas podem alterar. Vamos fazer assim. Poderíamos ter o composto dessa forma. Começando a dupla deste lado, depois simples, dupla, simples, dupla. Poderia estar desta forma. Também a mesma coisa. Esse círculo implica que a dupla ligação não tem posições fixas, elas podem alternar. Então, por isso. E na linha B, também podemos ver as mesmas coisas, benzeno, benzeno. Ok. E o que é importante também observar aqui? Tem esses exemplos de benzenos. Não se assuste com as figuras. Ok, então vou aqui apagar só para dar um pouquinho de espaço e boa visualização. Nesta formação dos ciclos, a gente chama de anel em química. Então, esses anéis podem estar assim completamente únicos ou solitários. Então, quando eles estão solitários, a gente considera como mononucleado. É uma classificação também. Então, ele pode ser um composto aromático mononucleado. Significa que tem apenas um núcleo. E também a mesma coisa para este, se tivéssemos que representar por círculo. E também para este, tem apenas um anel ou círculo. Então, ele é mononucleado. Já para esses outros, aqui temos possibilidade de 1, 2. Aqui também 1, 2. Aqui 1, 2. Aqui 1, 2, 3. Então, como é que vamos chamar? Para estes casos, em vez de mono, vamos considerar como polinucleados. Também, igualmente para este, polinucleados. Mas há uma coisa bem esquisita nesses compostos. Esses estão todos bem grudadinhos, bem juntinhos. Quando eles estão juntinhos, são polinucleados. Quando estão juntinhos, então, em vez de dizer juntinhos, vamos dizer condensados. Condensados. Quando os compostos estão assim unidos, são polinucleados condensados. Quando eles estão assim separados por uma outra pequena cadeia, ou então dessa forma, assim separados, em vez de estarem assim grudadinhos, não serão condensados. Então, o que eles serão? O que serão? O que serão se não é condensado? Quando não estão condensados, a gente vai chamar de isolados, porque estão isolados um do outro. Isolados. Então, são polinucleados isolados. Então, voltando a repetir, compostos aromáticos mononucleados, esse também, e aqui compostos aromáticos polinucleados isolados, aqui polinucleados condensados. Então, pegue essa dica. Condensados de estarem juntos, grudadinhos. Isolados porque estão separados um do outro. Imagina aquele que não consegue fazer amigos, sempre está num cantinho, então ele é alguém isolado. Então, pega aí a dica. E vamos agora falar de disposição do nosso carbono. Então, imaginem, temos aqui uma cadeia normal ou então ramificada, mas como é que nós podemos identificar isso? Não se preocupe, é algo bem simples de entender. Nem sei se a árvore é assim, mas espero que você entenda. Estas são as raízes, não precisa ficar aí. E esses, os ramos. Imagine, já viu alguma árvore desse tipo? Com certeza, árvore desse tipo, toda pequena e com ramos grandes, ela iria cair, né? Por causa do excesso de peso. Então, o mais comum, a planta principal é bem mais grandona e os ramos são mais pequenos em relação à própria planta. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na química orgânica. Primeiro, vamos prestar atenção se a cadeia tem alguma possibilidade de formar ramos. Vamos riscar onde tem carbono, carbono, carbono. E fora de carbono não existem outros carbonos. Se não tem nada aqui, significa que é hidrogênio. E voltaria a lembrar, quando tem hidrogênio,
não implica praticamente nas classificações, porque a química orgânica é dada praticamente do carbono e hidrogênio. Apesar de outras funções orgânicas que veremos pela frente, existem outros elementos. Mas até agora vamos ficar assim, carbono e hidrogênio. Por isso, nas classificações, não é tão necessário escrever aqui o hidrogênio. Então, se fora do que a gente traçou como principal ou como a árvore principal, não existir um outro carbono, então isso é uma cadeia normal. Também, além de normal, pode ser chamada de linear. É como se fosse apenas uma linha. Então, pode ser normal ou então linear. Agora, para esta, temos que seguir o exemplo da árvore. Prestar atenção que a árvore nunca pode ser muito pequena em relação aos ramos. Então, temos que prestar atenção. Vamos contar. Se contarmos da esquerda para a direita, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E se formos a contar daqui? 1, 2, também 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E se contarmos para a esquerda, seria 1, 2, 3 e aqui seria o 4, 5. Ficaria muito pequeno, então não dá. Então a gente tem liberdade de escolher, visto que começando daqui, a gente pode fazer isto, são 8. Ou além disto, podemos escolher assim, 8, depende. Mas em todo caso, se escolhermos desta forma, percebemos que fora da nossa árvore existe uma possibilidade de existência de algo muito pequeno. Então, quando há possibilidade de coisas do gênero, vamos considerar como ramificada. É uma cadeia ramificada. E naquele outro caso, onde escolhemos dessa forma, como a cadeia principal, também há possibilidade aqui de um pequeno ramo. Então, vamos considerar como ramificada também. Aqui, ramificada. Então é isso. Linear, quando não há possibilidade de formação de ramos de carbono, não hidrogênio, de cadeias carbônicas. Então, se há possibilidade de formação de ramos, então vamos chamar de cadeia ramificada. Temos aqui quanto aos tipos de ligação. Quanto aos tipos de ligação, temos saturada e insaturada. Ok, uma dica de como a gente pode memorizar isso. A gente percebeu que o carbono faz 4 ligações. Então, fazendo as 4 ligações, é como quem consegue comer exatamente o que deseja na quantidade que gostaria de comer. Esse está satisfeito. E em outras expressões a gente diz está saturado. Está saturado de comida. E imagine se tiver que fazer algo diferente disto. O que seria? Seria saturado? Não. Ele estaria insaturado ou então insatisfeito, entre aspas. Então, é a mesma coisa. Quando estamos a fazer classificações até agora, sempre vamos observar carbono-carbono. Se na ligação entre carbono-carbono apenas existirem ligações simples, vamos considerar como um composto saturado. Composto saturado. Ou então uma cadeia saturada. Porque ele é feito apenas de ligações simples, o que, entre aspas, dá a entender que ele está completamente satisfeito fazendo apenas ligações simples com outros carbonos. Então, o mesmo dá-se neste outro exemplo. Entre carbono e carbono, só há ligações simples. Também é saturado. E já neste, o que temos? Temos aqui carbono e, no final, nitrogênio. Será que é saturado? Não, por quê? Porque não há nenhum impedimento. É aqui onde fica a dica. Vamos considerar como insaturado se a tripla ou dupla ligação estiver estabelecida entre carbono. Mas nesse caso é dada apenas por carbono e nitrogênio, então permanece saturada. Já neste outro caso, temos dupla ligação estabelecida entre carbono 1 e carbono 2. Então, neste caso, vamos considerar como insaturada de insatisfeito. Então, havendo a possibilidade de formação de dupla ligação
Ou então, como neste outro exemplo, tripla ligação entre carbono, este é considerado como insaturado. Então, se estivéssemos a comparar primeiro iniciando pela esquerda, teremos aqui ligações simples, mas aqui dupla. O mesmo aconteceu nesse primeiro exemplo. Como as duplas ligações não foram estabelecidas entre carbono, mas apenas com um outro elemento diferente do carbono, então vamos considerar como saturado. Mas neste outro exemplo, ao prosseguirmos, percebemos que há uma tripla ligação entre carbono. Então aí podemos considerar como insaturado. Está difícil? No, I don't think so. Agora, quanto à natureza, elas podem ser homogênea e heterogênea. É só você lembrar-se de uma coisa. Não é nenhum bullying. A gente considera como alguém homogêneo ou então homossexual. Quando o que acontece? Quando são do mesmo sexo, né? Ou do mesmo gênero. Homem, mulher, mulher. Então esses são homo, que significa igual. Então se são homossexuais, são relações estabelecidas entre pessoas do mesmo sexo. Então, homogênea significa que nessa cadeia carbônica haverá apenas carbono se ligando sem nenhuma interferência. Lembre-se sempre disso, sem nenhuma interferência, aí podemos considerar como homogênea. E o contrário será heterogênea. No que vamos atentar? Tem aqui o oxigênio, tudo bem. Ele atrapalha a ligação entre carbono e um outro carbono? Podemos ver. Aqui temos carbono. Há alguma interferência desses ligarem-se? Não. Então, nesse caso, é homogênea. É formada por os do mesmo sexo, ou carbono. Então, e no outro exemplo, também a mesma coisa. Carbono sem nenhuma interferência de poderem se ligar. Então, também ela é homogênea. E neste outro caso, temos aqui carbono. Há alguma interferência? Não, apesar de existir um nitrogênio, mas não interfere na ligação entre carbono. Também é homogênea. O quarto caso. Temos um intruso impedindo a ligação entre carbono 1 e 2. Então, havendo esse intruso, lembre-se, heterogênea de heterossexual. O que é um heterossexual? Aquele que tem relações com algo oposto a ele. Homem com uma mulher ou mulher com um homem. Então, significa que são opostos a algo diferente dele mesmo. Então, aqui não temos coisas semelhantes. Temos alguém interferindo no meio dessa relação, que é o nitrogênio. Então, quando há essa interferência, consideramos como heterogênea. E vamos observar neste outro. Carbono. Até aqui está tudo homogêneo, né? Mas temos esse oxigênio. Está atrapalhando a ligação entre este carbono e este. Então, também, se há essa interferência, ela é cadeia heterogênea. Então, está difícil? Acredito que não. Então, estamos quase no final. E, finalmente, finalizamos, né? Não perca a próxima aula. Vamos introduzir os hidrocarbonetos e também falaremos da nomenclatura, como dar nome aos compostos orgânicos. Então, não perca o próximo vídeo e, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo, se Deus permitir.